A história de Tomé é uma das mais tocantes e enriquecedoras do Novo Testamento, um testemunho profundo de fé, dúvida e transformação. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus, escolhido para seguir o Mestre em uma jornada que não só moldaria sua vida, mas também a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Tomé é frequentemente lembrado como o Tomé, o dúbio, ou o Tomé, o incrédulo, devido à sua famosa dúvida sobre a ressurreição de Jesus. No entanto, sua jornada é mais complexa do que esse simples estigma. Sua história é uma poderosa reflexão sobre o papel da dúvida na jornada da fé e como as dificuldades, as perguntas não respondidas e as incertezas podem ser uma parte essencial do processo de crescimento espiritual. Tomé nasceu em uma pequena vila na Galileia, uma região rural e isolada, longe dos grandes centros urbanos de Israel. A Galileia era uma terra de montanhas e campos, com paisagens deslumbrantes e terras férteis, mas também com uma vida simples e de poucos recursos. Tomé cresceu em um ambiente onde as tradições familiares e religiosas eram muito importantes, mas ele nunca se sentiu completamente satisfeito com as respostas que recebia. Desde jovem, ele se destacava entre os outros pela sua curiosidade insaciável. A simples obediência às regras não era suficiente para ele queria entender o porquê das coisas. Essa sede de conhecimento o levou a fazer perguntas que muitos outros consideravam irrelevantes ou irreais, mas para ele eram questões fundamentais que precisavam ser respondidas. À medida que foi crescendo, Tomé se afastou, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, de muitas das convenções e práticas da sua cultura. Ele se sentia inquieto, como se estivesse em busca de algo maior e mais profundo do que aquilo que estava sendo oferecido. Quando ouvia os rabinos nas sinagogas, ele sempre ficava com mais perguntas do que respostas. As explicações religiosas e filosóficas dos sábios muitas vezes lhe pareciam vazias e pouco convincentes. Ele não queria apenas ouvir, ele queria entender de uma maneira mais profunda, experimentar a verdade de forma tangível. Ele queria ver por si mesmo e tocar as respostas. Esse desejo de buscar mais e mais levou Tomé a se distanciar das ideias que dominavam a sociedade da época. Foi então que ele começou a ouvir falar de um homem chamado Jesus, um profeta que estava realizando milagres e pregando sobre o reino de Deus. Os rumores sobre Jesus se espalhavam rapidamente, e a palavra de sua sabedoria e poder chegou até Tomé. Mas, como sempre, Tomé não se deixou impressionar imediatamente. Ele sabia que deveria ver e experimentar por si mesmo para saber se realmente acreditava no que estava sendo dito sobre Jesus. Ele não acreditava apenas nas palavras, mas queria sentir o que elas significavam e ver o impacto real de suas ações. Ele queria provas, queria algo que tocasse sua mente, seu corpo e sua alma. Um dia, enquanto caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia, Tomé viu uma grande multidão reunida em torno de um homem. Tomé se aproximou, curioso, e foi então que ele ouviu Jesus falar pela primeira vez. As palavras de Jesus eram simples, mas profundas. Ele falava sobre amor, perdão, verdade e fé de uma maneira que Tomé nunca tinha ouvido antes. Algo dentro de Tomé foi tocado por aquelas palavras, mas ele não se entregou completamente. Ele ainda tinha suas dúvidas, como sempre tivera. Jesus falava sobre um reino de paz e justiça, mas Tomé queria entender como isso era possível. Como um homem simples, sem poder político, poderia falar de uma revolução espiritual que desafiaria os sistemas estabelecidos da época? Apesar de sua hesitação inicial, havia algo em Jesus que o atraía. Algo no modo como ele falava, como ele olhava para as pessoas, algo que o fazia acreditar que talvez, só talvez, suas perguntas poderiam finalmente ser respondidas. Assim, Tomé decidiu seguir Jesus, mas sempre com um pé atrás. Ele não se entregou imediatamente à fé. A busca pela verdade continuava a ser uma questão que ele queria resolver, e ele acreditava que Jesus poderia ser a chave para suas respostas. No entanto, sua jornada de fé não seria simples, e ele logo descobriu que, ao contrário de outros discípulos, ele não tinha a confiança inabalável que parecia estar presente nos outros. Enquanto os outros discípulos seguiam Jesus com uma fé incondicional, Tomé era mais cético. Ele não conseguia aceitar tudo o que Jesus fazia sem questionar.
Cada milagre que Jesus realizava, de curar cegos, ressuscitar mortos, acalmar tempestades, e era uma demonstração do poder de Deus, mas Tomé ainda não conseguia acreditar completamente. Ele precisava de algo mais, algo tangível que pudesse tocar. Seus olhos viam as maravilhas de Jesus, mas seu coração ainda lutava para aceitar plenamente o que estava acontecendo. Ele queria entender o que estava por trás desses milagres. Como Jesus poderia fazer isso? Havia algo mais em ação aqui, algo além da explicação humana? Quando Lázaro foi ressuscitado dos mortos, Tomé estava lá para ver. Ele foi um dos primeiros a chegar ao local, e a visão de Lázaro saindo do túmulo com vida deixou uma marca profunda em seu espírito. Mas, mesmo diante de um milagre tão grande, Tomé não conseguiu se entregar completamente à ideia de que Jesus era o Messias. Havia uma parte dele que ainda não conseguia entender. Como seria possível que um homem fosse capaz de fazer algo tão além da compreensão humana? Ele queria mais do que apenas ver. Ele queria compreender a profundidade do poder de Jesus. O milagre de Lázaro foi um ponto de virada para os outros discípulos, mas para Tomé, foi apenas mais uma experiência que o desafiava a compreender a verdade que ele ainda não conseguia aceitar. A tensão aumentou ainda mais na última ceia, quando Jesus falou sobre sua morte iminente. Ele revelou que seria traído e que morreria em breve, algo que ninguém queria ouvir. Os discípulos estavam em choque. Tomé, como sempre, não pôde conter sua necessidade de entender. Ele perguntou a Jesus: Senhor, não sabemos para onde você vai, como podemos saber o caminho? Era uma pergunta honesta, mas também carregada de uma angústia interna. Tomé queria saber o que aconteceria depois da morte de Jesus. Ele queria entender o que estava por vir, mas as respostas de Jesus eram enigmáticas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas palavras caíram como uma revelação, mas, para Tomé, ainda não estavam completamente claras. Quando a crucificação de Jesus aconteceu, a dúvida de Tomé se transformou em medo e desesperança. O homem que ele seguirá, que fizera tantos milagres, estava agora sendo tratado como um criminoso. A visão de Jesus sendo levado para a cruz foi devastadora para Tomé. Ele se afastou, paralisado pela dúvida e pela incredulidade. Como ele poderia acreditar que o homem que tinha poder sobre a vida e a morte agora estava sendo morto de uma forma tão brutal? Ele não queria acreditar que aquilo fosse o fim. Nos dias que se seguiram à morte de Jesus, a dúvida de Tomé foi alimentada ainda mais. Ele se isolou dos outros discípulos, incapaz de encontrar consolo. No entanto, a notícia de que Jesus havia ressuscitado começou a se espalhar. Maria Madalena foi uma das primeiras a ver Jesus ressuscitado, e logo outros discípulos começaram a relatar encontros com o Mestre vivo. Mas Tomé, ainda consumido pela dúvida, se recusou a acreditar. A menos que eu veja as marcas dos pregos nas suas mãos e coloque meu dedo nas cicatrizes, eu não acreditarei, ele disse. Para Tomé, as palavras dos outros não eram suficientes. Ele queria provas. Ele precisava ver para crer. E foi assim que, uma semana depois, Jesus apareceu novamente, diante de Tomé. Ele estendeu as mãos, mostrando as cicatrizes dos pregos. Coloque seu dedo aqui, disse Jesus, não seja incrédulo, mas crente. Tomé, tocando as feridas de Jesus, finalmente se entregou à verdade. Meu Senhor e meu Deus, ele exclamou. Ali, sua dúvida foi transformada em fé. A jornada de Tomé, que começou com questionamentos e ceticismo, terminou com uma fé inabalável. Ele passou de um homem que precisava de provas para acreditar para um homem que deu sua vida por essa fé. Após a ascensão de Jesus, Tomé seguiu para terras distantes, onde pregou o Evangelho e enfrentou perseguições e dificuldades. Ele tornou-se um dos apóstolos mais fervorosos, levando a mensagem de Jesus aos confins do mundo. Mesmo diante da morte, ele não vacilou em sua fé. Quando ele foi finalmente martirizado, sua fé estava mais forte do que nunca. A história de Tomé é uma lição sobre a importância de buscar a verdade, de questionar e duvidar, mas também de confiar quando a verdade é finalmente revelada. Ele nos ensina que a dúvida não é um obstáculo à fé, mas uma parte necessária da jornada.
O que importa não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de continuar buscando e acreditando, mesmo quando a verdade parece distante. Antes de terminarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar a acompanhar mais conteúdos edificantes. Até a próxima, e que Deus o abençoe poderosamente.